Tem todo um jeitinho. Vocês estão vendo a tela? Direitinho? Sim. Beleza. Então tá, gente. Hoje a gente vai falar de comunicação visual. E eu vou começar me apresentando. Sempre bom se apresentar. Meu nome é Charles, também podem me chamar de Zip. Eu sou artista, designer e produtor cultural. Eu trabalho com a OBL desde a fundação, em 2011. Estava lá no início. Pois é, essa é a quinta informação importante sobre mim. Eu sou irmão do Bruno. Aconteceu de eu e o Bruno nascermos do mesmo pai e da mesma mãe, curiosamente. Uma grande coincidência, assim. Como eu estava dizendo, eu colaboro com a BL desde o início. Eu sou responsável pelas identidades visuais da BL, que a gente tem a cada edição, né? A gente sempre tem um nome novo e uma identidade nova, uma visualidade associada a esse nome. E eu já colaborei também com 2 problemas na OBL sobre comunicação visual, que eu vou apresentar mais para frente, já vai poder resolver eles juntos. Então, e sou irmão do Bruno, como eu disse. Então, sem mais delongas, vamos... eu trouxe aqui alguns cartazes das identidades do BL, né? Aqui embaixo tem as edições mais antigas, a Kitan foi a nossa primeira edição, e aí temos edições mais recentes, até o Gido, que é a que a gente está agora. Então, vamos lá, para o tema da fala de hoje. O que é comunicação visual, né? Comunicação visual é um termo, assim, meio óbvio, né? Comunicação visual são meios de comunicação que utilizam elementos visuais. Quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em línguas, em linguagem, a gente pensa em línguas orais e auditivas, né? A grande maioria das línguas humanas são orais e auditivas. Alguém fala e alguém escuta. Mas a gente, desde sempre, usou dicas, né? Pistas visuais para se comunicar também. Famosamente, gestos, né? Gestos com as mãos, expressões corporais, mas outros elementos simbólicos também, cores, objetos. A comunicação visual, ela diferente da comunicação das línguas, pois pinturas rupestres é um ótimo exemplo. A comunicação visual, ela pode ser tanto subjetiva e dinâmica, né, mudando dependendo do contexto, da cultura, ou ela pode ser mais precisa, baseada em sistemas mais rígidos que você, de fato, precisa estudar e aprender para poder utilizar esse sistema de comunicação. De cara, a coisa mais óbvia quando a gente pensa em comunicação visual são ícones, né? São sistemas de ícones. Hoje em dia, ao nosso redor, no nosso cotidiano, a gente usa milhares de ícones, milhares de sistemas diferentes. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente tem alguns que são mais rígidos, né? Como, por exemplo, as placas de trânsito. A gente tem um órgão governamental responsável por normatizar todas as placas para que todas elas sejam exatamente iguais, que elas nunca saiam do padrão. A gente tem também placas de sinalização de emergência, né? De hidrante, saída, essas coisas. Mas a gente tem também, por exemplo, ícones de sinalização de shopping, por exemplo, que a gente tem essa imagem aqui embaixo, que já são um pouco mais fluidos, né? Nem sempre são os mesmos ícones. Nesse exemplo aqui, a gente tem um prato de alimentação, tem um desenho de um hambúrguerzinho e um copo, né, com um canudo. Mas tem lugares que, às vezes, o prato de alimentação é um prato com 2 talheres, ou só os talheres. Esses ícones mudam, mas, no geral, eles ficam no mesmo campo semântico, é mais ou menos fácil da gente entender. E aí tem outros ícones aqui, ícones de embalagem de roupa, né? Ícones de etiqueta de roupa, ícones de embalagem de alimentos, de outros produtos, que alguns são mais óbvios, alguns são mais populares, outros a gente olha, a gente não faz ideia do que significa, precisa procurar na internet para entender. Mas de todos os sistemas de ícones que a gente usa hoje em dia, eu acho que o que a gente mais usa, assim, que eu acho que vocês usam todos os dias, é um sistema que é bem mais subjetivo, mas bem mais divertido, que são os emojis. Os emojis, eles são bem mais subjetivos, né? Apesar de vários emojis estarem representando expressões faciais ou objetos que existem, né? Coisas muito específicas, a gente acaba acaba utilizando eles para simbologismo, para
para representar símbolos diferentes, né? Por exemplo, você tem aqui um emoji de um cadeadinho, que ele é só um cadeadinho, mas as pessoas podem usar ele num contexto para falar de segurança, para falar de outras coisas, né? Um emoji da lâmpada. As pessoas, a ideia da lâmpada em cima da cabeça fica associada à ideia, né? Por mais que a pessoa pode facilmente falar, olha, tive uma ideia, e mandar uma lâmpadazinha, e ninguém vai achar que ele está falando que a ideia dele é fazer uma lâmpada ou conectar alguma coisa na tomada. A gente entende que esses desenhos são símbolos para outras coisas. E aí, um exemplo bem interessante dos emojis é esse que eu acabei de marcar aqui com um quadradinho amarelo, que é esse das duas mãos juntinhas, né? Que originalmente ele é um emoji para significar high five, que é um comportamento assim de uma cultura específica, mas ele rapidamente se transformou no emoji para significar mãozinhas rezando, né? A gente tem esse símbolo de duas mãozinhas juntas, que é muito popular em várias culturas ao redor do mundo. Em algumas culturas ele tem significados diferentes. Na cultura ocidental ele está muito associado ao cristianismo, né? Ao ato de rezar ou de implorar. E aí ele ganha, a partir do uso, por mais que originalmente ele tenha sido desenhado para ser um ícone de uma coisa, a partir do uso, pois eu também demorei para descobrir que era high five, né? A gente acha que é a mãozinha rezando mesmo, porque é isso que está mais próximo da nossa cultura. Pois tem vários emojis que tem isso. Mas vamos passar, que eu vou falar aqui, porque essa coisa dos emojis, né, desses ícones todos que estão na nossa cultura hoje em dia, é um negócio mais ou menos recente, assim, na nossa sociedade. A Olimpíada de Tóquio, de 1964, ela é meio que a precursora dessa ideia de sinalização urbana a partir de ícones. Antes disso, a maioria dos lugares usavam placas de sinalização só com textos. E isso geralmente era suficiente, porque a maioria das pessoas, em contexto urbano, tinham algum nível de capacidade de leitura e conseguiam se orientar pelos textos escritos nas placas. Mas aí, nas Olimpíadas de Tóquio de 64, foi a primeira vez que a gente teve um evento internacional, multinacional, né, com vários países participantes, num território longe da Europa, né, longe do centro do mundo ocidental, e que usa um alfabeto que é totalmente ininteligível para pessoas que estão acostumadas com o alfabeto latino. Então, teve uma super preocupação de como as pessoas vão conseguir se orientar em Tóquio, como os atletas vão saber onde está acontecendo a atividade dele, né, o público, como é que ele vai conseguir se orientar em Tóquio. E aí eles criaram, claro, um sistema de ícones para cada um dos esportes participantes, né, que é esse que a gente tem do lado direito, né, para as pessoas poderem chegar num estádio e ver um desenho do cara lá jogando basquete e entender, aqui que vai ser a competição de basquete. Mas, além disso, eles criaram uma série de ícones para todo tipo de atividade cotidiana, urbana, que alguém pode precisar, assim, correio, médico, restaurante, telefone e banheiro. Eles, curiosamente, as Olimpíadas de Tóquio, foi onde surgiu pela primeira vez esse desenho, que hoje em dia é um padrão no mundo todo, de você ter um bonequinho com saia no banheiro feminino e um bonequinho sem saia no banheiro masculino. Que é o que a gente tem aqui, esses bonequinhos rosas, né? Dá para ver que a saia que eles desenharam aqui parece uma saia vitoriana, um guarda-chuva. Pois hoje em dia, com as questões das identidades trans e toda a discussão sobre banheiro, e sobre gênero e banheiro, enfim, isso tudo está se transformando. Está tudo sempre se transformando, né? E aqui é mais ou menos nas Olimpíadas de Tóquio, quando a gente tem o começo dessa ideia de, olha, vamos transformar, vamos colocar ícone em tudo que é possível para as pessoas se orientarem sem precisar ler nada. E aí eu vou trazer aqui a primeira questão que eu colaborei com a OBL, que é um sistema de ícones. É uma questão bem legal, uma questão facinha, e eu acho que vocês vão gostar de tentar resolver. É um problema que a gente fez para a edição Paraplu. Foi a terceira edição da OBL, né? Se não me engano. Uma questão da primeira fase. Terceira, né? Pois é. E aí é uma questão que fala sobre esse sistema de ícones, que é o Colorad. O Colorad foi um sistema que foi inventado
para criar ícones para cada uma das cores, para ajudar principalmente pessoas que são daltônicas ou que têm baixa visão a conseguirem se orientar, conseguirem reconhecer cores a partir de ícones. E aí, aqui no início da questão, a gente traz essas primeiras 4 cores, né, os ícones para elas, para laranja, marrom, azul marinho e ouro. E aí a gente faz 3 perguntas. A primeira é para você preencher o semáforo com as cores correspondentes, né, vermelho, amarelo e verde, usar os ícones correspondentes de cada cor. A segunda pergunta, a gente tem 4 ícones aqui que são das cores branca, rosa, prata e tijolo. E aí você tem que descobrir qual é qual. E a terceira pergunta é como é que faz para representar a cor cinza nesse sistema. Tem 2 formas de representar a cor cinza nesse sistema, e a gente esperava que os alunos resolvessem, conseguissem descobrir. Eu vou dar uns minutinhos para vocês resolverem. Como é que eu faço, Bruno? Espera um pouquinho, né, para vocês resolverem. E daqui a pouco eu mostro a resposta. E aí, gente, acharam fácil a questão? Já resolveram? Como é que tá aí? O povo levando mais de 10 segundos para resolver, não foi isso. Na prova não tinha 10 segundos para resolver essa questão, não. Essa questão tinha que ser resolvida em 5. Lucas parece que já resolveu. Mais alguém? Querem ver a resposta já ou ainda querem tentar? Escrevam aí a resposta aí no chat. O desafio é baixar e instalar uma fonte que tem Colorado para poder escrever. Tá, vamos lá. Vou passar para a resposta. A gente tinha aqui esses 4 ícones, né? A partir desses 4 ícones, você consegue mais ou menos deduzir, quer dizer, era o que era esperado, né? Que você conseguisse fazer esses 4 ícones deduzir como é que funciona mais ou menos o sistema do Colorado. O sistema do Colorado, ele tem aqui, que a gente está chamando de fonemas, né? Os fonemas visuais do sistema de ícones, que são as cores básicas. Azul, amarelo, vermelho, as 3 cores básicas do sistema de cor, e mais o branco e o preto. E a partir dessas cores básicas, os quadradinhos sobrepostos, o que tem um tracinho do lado, né? É o que são cores que têm um brilho, são as cores metálicas. A partir dessas cores básicas, a gente consegue fazer as cores secundárias, né? O amarelo e azul dá verde, vermelho, amarelo, laranja, vermelho, azul, violeta, vermelho, verde, castanho. Isso é uma coisa interessante desse sistema, porque ele não só é um sistema que ajuda pessoas que não enxergam bem as cores a se orientarem no mundo colorido, mas ele também explica para essas pessoas como é que as cores funcionam, para a gente que está acostumado a enxergar as cores. Né? Essa coisa da combinação de cores, que é uma coisa que a gente aprende novinho na escola, mas que não necessariamente é muito óbvia e intuitiva. Né? Que você misturar azul com amarelo vai dar verde. Isso você pode ver também em qualquer gráfico, né? Qualquer círculo cromático, qualquer gráfico que mostre todas as cores, você vê que o verde está entre o amarelo e o azul, né? Então, de alguma forma, o verde é a combinação das ondas amarelas e das ondas azuis. E aí, com isso, enfim, é fácil definir como é que é o semáforo, né? Vermelho, amarelo e o verde. Vamos para a segunda parte. Bom, aqui a gente tem os ícones todos com as cores, né? E aqui tem a adição dos quadradinhos, né? A gente tem um quadradinho branco e o quadradinho preto. O quadradinho preto, ele escurece a cor, né? Se você adiciona preto numa cor, ela escurece. Se você adiciona branco, ela clareia um pouco. Então, o vermelho mais branco dá rosa, né? Que é uma dos ícones que estavam ali perguntados. Rosa, prata, tijolo. Tijolo é um laranja escurecido. Essa, acho que foi uma parte que algumas pessoas tiveram dificuldade, porque não é muito óbvio, né? O que é cor tijolo. A gente vai falar mais sobre cor mais para frente. E a terceira resposta, o cinza, né? Tem 2 formas de representar cinza. O cinza é uma mistura de preto com branco.
E aqui nesse sistema você pode tanto colocar um quadradinho branco dentro do preto, quanto um preto dentro de um branco. Esse sistema ele tem um número limitado de cores, né? Você poderia ter uma ambiguidade que, na verdade, o quadradinho branco dentro do preto é um cinza mais escuro e o quadradinho preto no branco é um cinza mais claro, mas não é o caso no Colorade. O Colorade ele foi inventado originalmente em Portugal e tem sido usado lá em alguns outros países, né, bastante. Ele foi originalmente pensado para ser utilizado em sinalização do metrô, né? Porque no metrô você tem várias linhas, cada uma de uma cor, e quem não enxerga cor se ferra. Mas tem outras coisas em que a gente usa cores cotidianamente para sinalizar coisas, né? A gente tem aqui o exemplo da bandeira da praia, né? Que indica o nível, a segurança do mar, né? Se o mar tá muito bravo, se está mais calmo. E aqui está a bandeira verde com o símbolozinho do verde. A gente tem aqui várias seringas, né? Remédios, que às vezes são catalogados por cores, e aí tem um ícone para cada cor, ajuda os enfermeiros e médicos que não enxergam bem as cores. A gente tem aqui etiquetas de roupas, enfim, tem infinitas possibilidades de uso. Nesse caso aqui do Colorade, é um sistema de comunicação visual que ele codifica coisas que existem no nosso mundo real, no nosso mundo imediato, e cria ícones para facilitar a comunicação sobre essas coisas, né? Ele traz essas coisas, ele dá uma complexidade maior, né? Mas nem todo sistema de comunicação visual ele serve para representar o mundo real. E aí eu vou trazer aqui um exemplo bem interessante, que é o do mapa do metrô de Londres. Até o meio da década de 20 do século passado, o mapa de Londres ele mais ou menos tentava reproduzir a geografia da cidade, né? O mapa do metrô. Mas aí você vê que é um pouco confuso, né? Tem muitos nomes, muitos pontinhos, e eles são meio próximos. Tem vários espaços vazios ao redor do mapa, e no meio as coisas estão todas muito perto. E aí, em 1933, se não me engano, um funcionário do metrô chamado Harry Beck, ele teve uma ideia genial. Ele pensou que se o mapa fosse menos preciso, ele, na verdade, seria mais útil. E aí ele redesenhou o mapa do metrô de Londres, de acordo com ele, inspirado em desenhos de sistemas de circuitos elétricos, que era uma forma que ele conhecia, que era uma forma de desenhar sistemas de forma fácil, intuitiva, que fosse fácil de se organizar. E aí ele pensou, vou aplicar o mesmo princípio para o mapa do metrô. E aí ele colocou todas as estações tendo a mesma distância entre si. Ele colocou as linhas todas de trem em ângulos ou vertical e horizontal ou inclinado em 45. E ele criou um símbolo específico para as estações que tinham transferência. Isso hoje em dia para a gente é muito óbvio, né? A maioria das cidades, dos metrôs das grandes cidades hoje em dia no mundo usam mapas mais ou menos parecidos com isso. Mas quando o Harry Beck pensou isso pela primeira vez no século passado, foi uma grande revolução. Inclusive, quando a primeira vez que ele ofereceu esse mapa para a empresa de metrô, eles rejeitaram. Eles falaram, não, esse mapa está horrível, não faz nenhum sentido. E aí ele redesenhou o mapa e conseguiu convencer as pessoas, e aí, a partir do momento que ele foi usado, ele virou um sucesso instantâneo. Porque as pessoas começaram a achar muito mais fácil de se locomover pelas linhas de metrô através desse mapa. Prova prática na semana presencial da Elo vai ser se localizar no metrô de São Paulo. Sair da estação Itaim Paulista, não, da estação Poá, e chegar, deixa eu pensar, na estação Eucaliptus. Pois é. O metrô de São Paulo é um ótimo teste para esse tipo de coisa. É impossível. Mas aí, voltando no sistema de ícones, eu vou falar de um outro sistema de ícones que a gente usa ainda mais do que os emojis, todo mundo usa bastante todos os dias, e que a gente nem lembra direito mais que eles são ícones, que são as letras do alfabeto.
que é um negócio engraçado, né? As letras do alfabeto são ícones originalmente para representar sons. Mas eles são ícones tão usados, é um sistema de ícone tão usado por todo mundo, a gente está tão acostumado com eles, que a gente chegou ao nível de diferenciar não só os diferentes ícones, né, as diferentes letras entre si, mas diferenciar a forma como as letras são desenhadas. Quer ver? Tem um exemplo aqui que é um exemplo muito bom, que é a mesma frase, as mesmas letras, escritas com 3 fontes diferentes em 3 cores diferentes. Você vê que elas, por causa disso, elas carregam explicações, carregam significados levemente diferentes, né? O primeiro é uma letra mais formal, imagina alguém combinando uma reunião, né? Te vejo mais tarde. O segundo é uma coisa mais fofinha, carinhosa, te vejo mais tarde, uma coisinha rosinha, uma letra manuscrita. E o terceiro é socorro, tem um vilão de filme de terror atrás de mim. E são exatamente as mesmas letras, né? Essas, o que a gente chama de fontes também, dentro do design da comunicação visual, a gente convencionou chamar de tipografia, né? Que são diferentes formas de grafar uma letra, né? Diferentes jeitos de escrever uma letra. E aí aqui tem uma outra questão muito legal que a gente fez sobre isso na BL, na edição Mascate, que essa é bem mais recente, que era uma questão sobre tipografia, mas sobre tipografia no árabe. Né? A gente está acostumado a essa diversidade de tipografias que existem nas línguas latinas, mas o árabe, desde muito tempo, ele tem diferentes estilos caligráficos. Enfim, tem diferentes origens culturais, diferentes usos. E aí a gente fez essa questão na Mascate, em que você tinha que ver essa palavra, né, salam aleikum, que é uma expressão árabe que significa a paz sobre vós, ou que a paz esteja convosco. E aí a gente traz 5 frases, são todas do Corão, eu acho, em que essa expressão salam aleikum está escrita em um lugar, cada uma dessas frases é numa caligrafia totalmente diferente. Então é um pouco difícil para a gente que não está acostumado com árabe saber qual letra é correspondente à mesma letra na outra caligrafia, mas é uma questãozinha divertida que eu vou deixar aí vocês pensarem um pouco para resolver e daqui a pouco eu trago a resposta. A gente tem aqui escrito no canto em vermelho, né, salam aleikum, para quem... E qual é a pergunta? A pergunta é identificar onde essa expressão está, onde ela aparece em cada uma das 5 frases. Na verdade, qual das 5 frases ela não aparece. Não tem. Isso, tem uma das frases que não tem essa expressão, é isso. E aí, enquanto vocês resolvem, eu vou falar um pouquinho aqui da caligrafia árabe, porque ela é muito interessante. Porque a gente tem diferentes... O mundo árabe é um mundo muito grande, né? Aqui no Ocidente, a gente tem uma super propaganda racista, né? Dizendo de forma simples, sobre o mundo árabe. Mas existem muitos países em 3 continentes, né? Que professam a fé islâmica e que usam a língua árabe de uma forma ou de outra, ou no seu cotidiano, ou como língua religiosa. E várias caligrafias dessas vieram de culturas diferentes, né? A gente tem uma caligrafia que é associada, por exemplo, aos persas, que eles já utilizavam, que é semelhante ao sistema de escrita anterior, não é isso, Bruno? Me corrija se eu estiver falando besteira. Esse estilo da quarta frase, Nastalik, é um estilo tradicional usado no Irã e no Paquistão, para língua, ou seja, para línguas que não são línguas parentes do árabe, são línguas indo-europeias. O persa clássico e as outras línguas irânicas, e o urdu, que é a língua, que é o irmão gêmeo do hindi. Mas a língua persa, por exemplo, como o Império Persa é muito antigo,
já usou vários sistemas de escrita diferentes. O Persa foi a última língua que usou a escrita cuneiforme, até mais ou menos o ano zero, assim, a época de Jesus. Ainda se usava a escrita cuneiforme persa e ela foi lentamente suplantada por uma versão, se eu não me engano, se usava siríaco na época, que é uma escrita parente do árabe. E aí, depois da expansão islâmica, se usou a escrita árabe. Siríaco, que era a principal escrita usada para o aramaico. O aramaico também usou vários sistemas de escrita. E aí, gente, já posso mostrar a resposta ou vocês ainda querem mais um tempinho para tentar resolver? Isso aí é problema de primeira fase. Pois é, problema fácil. Se eu não conseguir resolver esse, sinto muito. Vamos para a resposta. Bom, aqui está Salam Aleikum na primeira frase, na segunda, na quarta e na quinta. A terceira, justamente a do meio, é que não tem a expressão Salam Aleikum. Foi bom a gente falar de cuneiforme agora, porque justamente eu queria falar um pouquinho com vocês sobre sistemas de escrita, né? E a escrita cuneiforme é o sistema mais antigo que a gente tem registro. Os sistemas de escrita, eles foram desenvolvidos, né? Foram inventados para transformar a língua falada e ouvida, né? A nossa linguagem, o substrato principal da nossa linguagem, transformar isso numa comunicação visual, e numa comunicação visual que fosse duradoura, né? Que de alguma forma pudesse ser armazenada e consultada. E aí, só que os sistemas de escrita todos, por eles precisarem de um suporte físico, né, eles são muito influenciados por esse suporte, tanto pelo suporte onde o símbolo, onde a escrita é colocada, tanto pelo instrumento que faz essa escrita, né, um instrumento que marca esse símbolo no suporte. Na escrita cuneiforme, a gente sabe, eles usavam argila, né, que é um dos materiais mais antigos da humanidade. Eles usavam argila e usavam uns palitinhos para poder fazer marcações nessa argila. A própria escrita cuneiforme foi evoluindo ao longo do tempo, né? Você vê que ela começa de forma mais pictórica e aos poucos ela vai ficando cada vez mais abstrata, à medida em que o sistema de escrita foi sendo complexificado, foi sendo utilizado para diferentes fins, etc. Aí a gente tem um outro sistema de escrita, que na verdade são vários sistemas de escrita, né? A gente tem várias escritas brâmicas no Sudeste Asiático, que originalmente usavam folhas de palmeira para escrever. E uma coisa engraçada sobre as folhas de palma é que elas têm fibras muito retinhas. Então, se você se você desenha traços redondos na folha de palma, ela aceita de boa. Mas se você tenta fazer traços retos, principalmente na mesma direção da fibra da folha, geralmente a folha rasga nesse traço reto, né? Dependendo o quão pontudo for o instrumento que você estiver utilizando, ele vai acabar rasgando a folha. Então, essas escritas, por causa dessa condição material, com o tempo elas foram, claro, moldadas por várias questões culturais. Com o tempo, todas essas escritas elas foram assumindo formas muito redondas e circulares para representar os seus caracteres, né? Os seus ícones. E isso é totalmente diferente, por exemplo, da escrita romana em pedra. Porque é muito mais difícil você fazer uma bolinha perfeita, redonda, certinha, entalhada em pedra, do que fazer uma linha reta, uma linha cruzada. E aí os romanos desenvolveram essa escrita latina que virou o que a gente chama hoje de letra maiúscula, né? Você vê que nessas placas aqui só tem letras maiúsculas. As letras minúsculas não eram utilizadas aqui, elas não existiam nesse contexto. E outra coisa interessante sobre essa técnica de entalhe em pedra que os romanos desenvolveram é que você vê que no final de todas as letrinhas a gente tem umas pontinhas, né? Essas pontinhas são chamadas de serifas. Elas são uma técnica que vem do próprio material da pedra, que é quando você está entalhando e você chega numa quina, essa quina, pela pedra ser um material quebradiço, o que acaba acontecendo é que essa quina às vezes vai quebrando, e aí você vai perdendo a definição da letra.
E aí uma forma de diminuir esses danos na ponta das letras era você fazer uns tracinhos para os lados, porque aí você tira um pouco de material, diminui um pouco a tensão de rigidez ali da rocha e faz a letra ficar mais tempo e demorar mais para sofrer a ação do tempo, né, das intempéries e se desgastar. E você vê que funciona, né, porque a gente tem essas pedras aqui de vários séculos atrás e elas estão assim, mais ou menos, né, a gente consegue ler as letras, elas sobreviveram esse tempo todo. E aí vamos chegar a um outro exemplo, por exemplo, de escrita também em pedra, mas de um outro sistema de ícones, né? Que é baseado que são as runas, né? As runas germânicas e nórdicas, que são baseadas mais ou menos nas letras latinas, mas, enfim, elas ganharam fonemas próprios, né? Dentro das línguas locais, e você vê que elas têm uma característica parecida com as letras maiúsculas romanas, que elas são todas feitas com linhas retas, né? Linhas retas, diagonais, linhas cruzadas, aí um ou outro caractere tem alguma coisa arredondada, mas, no geral, as linhas mais retas eram mais fáceis, né? E também o que a gente tem aqui do lado, nesses ícones, é a forma sistematizada e simplificada dessas runas, né? Quando você vê aqui elas inscritas nas pedras, você vê que as retas também não são tão retas assim, né? Elas são mais ou menos retas, mas elas seguem mais ou menos o veio da madeira, o veio da pedra, porque, enfim, a pedra é um material duro e realmente você impor a sua vontade reta sobre a pedra não é tão fácil assim. Um outro sistema de escrita, voltando agora para as línguas latinas, para o latim, foram quando os romanos estavam escrevendo em pergaminho. E aí você vê que quando os romanos escreviam em pergaminho, a escrita era totalmente diferente da escrita das pedras, né? É de onde saíram o que a gente chama hoje de letras minúsculas ou caixa baixa. Elas eram escritas com pena, né, ou com pincel por cima do pergaminho, que é um material feito de pele animal. E é macio, pois é, justamente. Por ele ser macio e maleável, é mais difícil até você fazer traços retos, né? Porque ele é meio macio ali, você tenta fazer reto, ele fica meio redondinho e tudo mais. E é muito mais fácil fazer coisas redondas. O pincel e a pena também facilitam, né? Também são instrumentos que têm mais liberdade de desenho, né? De forma. Também não escrevi em pergaminho, deve ser legal. E eu não falei aqui das fontes. Deixa eu voltar aqui, porque eu estou escrevendo aqui na primeira vez que o alfabeto latino aparece, eu escrevi aqui a legenda na fonte Palatino, que é uma fonte de computador que a gente tem até hoje, que foi baseada nos entalhes das letras maiúsculas romanas. O Palatino era o palácio do César, do imperador romano, e, enfim, a gente tem várias ruínas que sobreviveram lá, e tem várias inscrições em pedra lá, e aí desenvolveu-se essa tipografia, essa letra, a partir dessas inscrições, e deu-se esse nome Palatino. Eu queria dizer que a primeira foto desse slide foi eu que tirei lá no Monte Palatino. Essa pedra aí é uma foto da Fonte Palatina no Monte Palatino. Botei até no meu currículo isso aí. A Fonte Palatino no seu habitat natural. E aqui no pergaminho, eu usei a fonte Garamond para escrever a legenda, que é uma fonte humanista europeia, já baseada nos escritos renascentistas, mas que é construída em cima dessa tradição das fontes minúsculas dos manuscritos romanos, né, dos pergaminhos. E você vê que mesmo dentro dos pergaminhos, a gente tem uma variação estilística, né? Aqui do lado a gente tem o livro de Kells, escrito na Irlanda, no Reino Unido, e aqui do outro lado você tem um trecho do Evangelho de Lucas, numa minúscula carolíngia, da época... Do seu xará. Isso, do Carlos Magno, ou Charlemagne, na França.
Então, você vê que foi se construindo uma tradição que também foram desenvolvendo diferentes estilos dentro dessa construção que a gente chama de letra minúscula. Em algum momento na história, essas duas coisas se juntaram e a gente passou a ter dois estilos de letras dentro de no mesmo sistema de símbolos, né? A gente tem hoje em dia as letras maiúsculas e as minúsculas. Originalmente elas eram fontes diferentes, eram tipografias diferentes e passaram a ser uma coisa só. A gente passou a usar as letras maiúsculas para, como tem aqui nesses textos, né, para início de frase, para abertura de capítulo, ou para nomes próprios. Ou então, se você quiser escrever como se você estivesse gritando também. Esse foi o uso mais recente das letras maiúsculas. E aqui eu trago um exemplo interessante, um pedacinho de uma pintura, um detalhe de uma pintura, que é um pergaminho sendo usado como se fosse um balão de fala de história em quadrinho. Como vocês podem imaginar, na época não existia uma história em quadrinhos, né? Estava alguns séculos de escreverem a primeira historinha do Super-Homem. E aí também não tinham balõezinhos de fala, né? Essa ideia de balãozinhos de fala foi sendo construída bem mais recentemente, mas era muito comum, na verdade, que você fizesse pinturas e quisesse colocar palavras na boca dos personagens que você está pintando. E tiveram várias estratégias para fazer isso, e uma estratégia curiosa que nem ficou tão popular assim, mas que deu resultados bem interessantes, foi essa de o pergaminho era um ícone tão utilizado no cotidiano para as pessoas escreverem, para as pessoas se comunicarem, que o cara falou, e se eu usar o pergaminho como se fosse a fala da pessoa? Né? Você vê como o pergaminho já ganhou um significado simbólico extra, né? E aí aqui é utilizado nesse significado simbólico também. Mas depois do pergaminho, a gente teve uma grande revolução, que foi a invenção das letras de ferro. Né? Basicamente foi a invenção da prensa. A prensa, na verdade, é uma tecnologia muito antiga, ela foi inventada na China. Essa ideia de... vou explicar um pouco mais. A prensa é esse lindo aparato de madeira gigantesca que vocês estão vendo aqui do lado, isso é uma prensa talvez um pouco mais moderna do que a que o Gutenberg criou, mas a prensa ela era usada em combinação com essas letras de metal que a gente tem na figura do lado, em que você organizava essas letras todas dentro de uma caixa, você diagramava uma página, né? E aí, com essa caixa de letras de metal, você você passava tinta sobre ela e você carimbava essas letras num papel. E aí, com esses carimbos de metal, você consegue fazer centenas de páginas, né? Você consegue produzir livros muito mais rápido do que vários escribas trabalhando juntos durante anos. E foi muito importante essa revolução dos tipos de metal, né? O Gutenberg foi quem primeiro juntou essa ideia da prensa com a ideia de produzir. A prensa, inventada originalmente na China, usava tipos de madeira. O Gutenberg, na época dele, né? Isso é pouco antes de 1500, né? Se não me engano. Enfim, o trabalho com metal, a metalurgia já era muito avançada na região dele, na Europa, e aí ele juntou essas tecnologias para desenvolver esse sistema de impressão que a gente, assim, é um objeto muito antigo, né? Hoje em dia a gente não usa mais isso, mas se você parar para pensar, as letras de metal, elas sobreviveram com a gente durante séculos, porque depois da prensa vieram sistemas automatizados que também usavam letras de metal, e eu acho que o último filho dessa longa linhagem são as máquinas de escrever, que usavam um sistema mais ou menos parecido. São pequenas letrinhas de metal que você aperta uma tecla, essa letrinha, ela carimba, ela passa num negocinho de tinta e carimba numa página, e aí você consegue com uma máquina escrever muito mais rápido do que se estivesse escrevendo à mão. E, rapidamente, os tipos de metal se tornaram obsoletos com a invenção do computador e das impressoras digitais. Os tipos de metal viraram só uma coisa curiosa, bonitinha do nosso passado, apesar de terem sobrevivido durante séculos. E hoje em dia a gente chegou na era da escrita digital. E aí virou bagunça, né? Você liberou a internet e virou bagunça. Porque a tecnologia digital permite uma variação muito maior estilística, né, no desenho dessas letras. Você consegue fazer letras com várias cores, consegue fazer letras com tons de cinza, consegue fazer letras com traços super finos e delicados, consegue fazer letras com texturas, com retículas, enfim, letras que
que mudam de acordo com a letra que vem logo depois da palavra, né? Fontes inteligentes que tem mais de uma letra, mais de um caractere para cada letra, enfim. Você tem muitas possibilidades a partir da invenção das letras digitais. E uma coisa que foi feita também nessa época foi o lento processo de digitalização de todas as letras que a gente teve ao longo do tempo, né? Todos esses estilos de escrita, eles não se perderam, por mais que eles tenham surgido numa época, numa condição material específica, depois de um tempo, eles ganharam um significado simbólico, e eles passaram a ser utilizados por causa desse significado simbólico. Hoje em dia, a gente usa a fonte Garamond, por exemplo, não porque a gente está escrevendo num pergaminho, mas porque ela traz um caráter de tradicionalismo, de antiguidade, ela traz todos esses valores simbólicos associados com ela a partir dessa nossa história, né? Dessa história estética da construção das letras. E aí aqui eu vou voltar rapidinho na nossa questão de árabe, porque montando essa apresentação, a gente pensou em mais uma pergunta que pode ser feita aqui, que é a seguinte: qual dos estilos, qual das caligrafias abaixo vocês acham que é o estilo predominantemente usado em escrita arquitetônica e monumental? Né? Um texto que é utilizado em esculturas, em grandes prédios, né? Entalhado em pedra. Vai ser o estilo Kufi, né? Que ele surgiu no norte da África e ele surgiu justamente com esse propósito. Exatamente. O estilo Kufi, que é o nosso segundo, e que você vê que ele tem aquelas características mais semelhantes aos estilos em pedra que a gente mostrou antes, né? As runas e o entalhe romano. São linhas retas, bem verticais e horizontais, né? Bem delimitadas. Tem algumas curvas, mas elas são bem mais simplificadas e localizadas do que nos outros estilos caligráficos, que utilizavam penas, canetas, enfim, outros materiais de escrita e outros suportes. Vocês podem ver que, por exemplo, o estilo Thuluth, que é o da primeira linha, é claramente um estilo feito para pena. Uhum. Exatamente, você vê que tem os traços alongados, né? Tem esses traços que são modulados, né? Que ele começa fino, fica largo no meio e depois afina de novo. É uma coisa que você só consegue fazer com penas de metal ou com pincéis, né? Você não quer dizer, você consegue entalhar isso numa parede, mas dá bem mais trabalho e demora bem mais tempo. Mas para além das letras... Só uma coisa, acho que tem umas perguntas... Não, tem 2 perguntas aqui do Rafael no chat, uma delas sobre o Unicode. Qual é a pergunta sobre o Unicode? Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, é que ele tinha comentado que que eles começaram a pegar todas as caligrafias e jogar no computador. Eu perguntei se isso tem a ver com o Unicode. Tem um pouco a ver. O Unicode é um pouco diferente, né? Porque o Unicode, ele serve como um sistema, como um metasistema. É uma coisa engraçada. Ele é um sistema que classifica caracteres, e aí ele tem uma lista gigantesca de caracteres, e ele serve para que o meu computador, quando eu escrevo um texto nele, quando eu troco a fonte, ele sabe que o A dessa fonte é equivalente ao A daquela outra fonte. O Unicode basicamente faz essa organização entre as fontes, né? Esse trabalho interno dentro do código de fazer o computador entender que todas as letras A são a mesma letra e elas podem ser substituídas umas pelas outras. O Unicode, ele surge mais ou menos nessa época, né? No início do uso de textos em ambiente digital. Eu não lembro agora se ele é uma iniciativa independente ou se ele tem alguma coisa a ver com o início da Apple, mas ele tem a ver com esse processo, sim, da classificação das letras, né? Da classificação desses ícones dentro desses sistemas. Tá. Onde estava? Letra, beleza. Porque além da gente entender, a gente entendeu agora que as letras também são imagens, né? Mas o texto tem uma outra camada de comunicação visual que existe no texto que está além das letras, que é a diagramação do texto, né? A própria forma como o texto se organiza dentro de uma página. A gente pode pensar, por exemplo, nos espaços entre as palavras. Isso é uma
uma coisa que foi inventada no meio do processo da escrita, né? Não foi sempre assim, e em vários sistemas de escrita não é assim, mas a gente convencionou usar o espaço. Enfim, aí tem outras formas, né? Outros esquemas de organização do texto visualmente, né? Os parágrafos, a gente tem os símbolos de marcação, né? Os pontos, as vírgulas, os símbolos de pontuação, e o que a gente chama de mancha de texto, que é que você olha o texto assim meio de longe e você está vendo mais ou menos uma mancha, né? Vários pontinhos pretinhos. Isso é uma coisa que a gente estuda dentro da comunicação visual, sinais de pontuação, são uma das coisas, são um dos caracteres, né, desse nosso sistema de símbolos que é a escrita. E aí, na mancha de texto, você tem outras coisas que ajudam a gente a pensar na comunicação, ou seja, na efetividade desse texto para passar a mensagem. Uma coisa, por exemplo, que a gente usa muito no design, que é o comprimento de linha. Se você escrever uma linha e ela for muito comprida, quando você chega no final dela, para você passar para a linha seguinte, quando você volta para o início da linha, você às vezes se perde, né? Isso é uma coisa, todo mundo que está acostumado a ler livro já deve ter passado por isso em um outro livro que estava pior diagramado. Você se perde em qual linha você estava. Então, tem um tamanho ótimo de linha para que a leitura corra de forma mais suave. Tem um tipo de espaçamento entre as linhas para que seja mais fácil você identificar qual linha que você está lendo. Tem todos esses pequenos ajustes visuais que às vezes são meio invisíveis, mas que eles influenciam muito na nossa habilidade de se comunicar, na forma mesmo como o quão efetiva vai ser a leitura e a transmissão de conhecimento nessa leitura. E aí eu estava falando de espaço em branco, a gente trouxe aqui um trecho adaptado do livro 11 Sinais em um Jogo, da Luan Kleppa, que fala um pouco sobre essa invenção do espaço em branco, né? Que no início não existiam espaços em branco, não existiam vírgulas, o texto era uma grande maçaroca de letras, uma atrás da outra, até que surgiu o espaço em branco, né? Alguém pensou, vamos separar isso, vamos organizar melhor. E aí o branco, aos poucos, foi ganhando mais espaço, ele começou a se intrometer entre as palavras, ele começou a se intrometer entre os parágrafos. E aí a gente chegou ao ponto de pensar de inventar que você podia ter um espacinho em branco no início de uma linha, e isso ia significar que isso é o início de um novo parágrafo. Isso é toda uma convenção, né, que a gente inventou, que é o que a gente chama de a linha, a primeira linha de um parágrafo. E aí aqui eu trago alguns exemplos de escritas que não usam o espaço em branco para separar palavras. Como, por exemplo, a escrita Ge'ez da Etiópia, né? A escrita tibetana, ambos usam 2 pontos para separar palavras. Você vê aqui, tem vários íconezinhos, caracteres, e aí vem 2 pontinhos. Aí mais alguns caracteres, 2 pontinhos. Eles separam as palavras com 2 pontinhos. Enfim, e tem várias outras formas de separar palavras ou de não separar também, né? Existem sistemas de escrita que não fazem essa distinção. Vocês podem reparar, por exemplo, na massa de texto dessa página tibetana aí, que, se vocês separarem, tem esses 2 tracinhos verticais que eles são separadores de verso. Ou seja, no tibetano não é muito importante. Quer dizer, separar palavra não é tão importante em tibetano, eles separam sílabas com os pontinhos, porque na escrita tibetana, quem já estudou um pouco sabe por que senão você não entende o que está acontecendo. Mas, por outro lado, separar as frases, ou seja, os versos, é importante. Então, eles usam esses 2, em vez de pular linha, como o formato da página não é adequado para pular linha, porque as páginas são compridas, você coloca essas 2 barras no início e no fim de cada frase, de cada verso. Isso foi uma coisa boa que você falou também, Bruno, que os formatos das páginas, né? Porque também diferentes sistemas de escrita às vezes são verticais ou horizontais, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e uma forma de comunicação visual que influencia na leitura do texto é o formato da página, o tamanho da página e como esse texto se comporta dentro da página, né? Para alguns sistemas de escrita e para alguns materiais de escrita, páginas horizontais faziam mais sentido. Em algum momento a gente se desenvolveu esse formato que é o Codex, né, que são os livros no Ocidente,
que usam páginas verticais. De alguma forma era mais prático para encadernar essas páginas de forma vertical. O Rafa querendo fazer uma pergunta. Pode falar, Rafa. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas rapidinho, uma para você e uma para o Bruno. Uhum. Qual o gêmeo que eu escolho primeiro? Faz as 2 perguntas e a gente responde junto. Beleza. A primeira é do Tsek tibetano, né, que é aquele pontinho, que eu até queria perguntar para o Bruno, porque sempre foi uma curiosidade minha, sempre que eu olhei tibetano, porque no começo eu pensava que era para separar a palavra, depois eu descobri que era para separar a sílaba. E aí eu fiquei numa confusão, tipo, tá, mas para que separar as sílabas? Aí a segunda por exemplo, quando você pega aqueles sistemas que são cursivos, tipo, o que tá no fundo mesmo, que é o sistema, eu acho que é o mongol, se não for o mongol, acho que é o uigur, abaixo do tibetano. Uhum. Que você, por exemplo, você usa o espaçamento, né, assim como na nossa escrita cursiva, para poder delimitar uma palavra e outra. Aí, isso também, por exemplo, seria uma, como é que fala? Faria parte da diagramação, esse fato de uma letra não juntar com a outra? Sim, sim, isso é uma escolha visual, né? E isso é uma coisa engraçada, porque tem várias coisas. Eu vou responder primeiro, Bruno, depois você fala do tibetano. Tem várias coisas no nosso dia a dia que parecem muito óbvias, né? Que parece que sempre foram assim. Mas em algum momento da história, alguém parou para pensar nesse negócio e falou: caramba, será que a gente faz assim? Será que faz de outro jeito? Qual é o melhor jeito de fazer isso? E todas essas escolhas na escrita, né? Isso nem sempre é feito de uma forma assim super bem pensada, né? Não necessariamente as pessoas que estão desenvolvendo esses padrões de escrita estão ali pensando como se fossem um linguista pensando, vou pensar num sistema para separar as palavras na minha língua, né? Nem sempre é assim. Às vezes é uma coisa que acontece de forma intuitiva, né? De forma natural. O espaço entre palavras, para mim, me parece um pouco natural, assim, mas é porque eu estou acostumado com esse sistema de escritas. Eu nasci nele e desde que eu me entendo por gente, a gente separa palavras com espaço. Mas se você parar a pensar, é um pouco parecido com a fala, né? Porque por mais que a gente fale as palavras uma depois da outra, meio sem pausa, às vezes tem uma pausa, dependendo do quão devagar a gente está falando. E é um pouco natural que a gente pense num espaço vazio, visualmente, para representar esse espaço vazio da audição, que é a pausa. Acho que isso responde. Vai lá, Bruno, fala sobre o tibetano. Não quero falar do tibetano, não. Quero falar do árabe, que está aí, escrito Nastalik. Está escrito Salam Aleikum aí no início da frase, né? Esse é um trecho daquela frase que estava no nosso problema. O que eu acho muito interessante na caligrafia Nastalik é que ela justamente cria um padrão de separação de palavras, porque o árabe, a princípio, não usa exatamente espaço para separar palavras. A lógica no árabe é um pouco diferente. As letras, elas se ligam ou não se ligam com a letra anterior ou com a letra subsequente, dependendo mais de elementos caligráficos, de como que fica bonita a letra. Então, mas o Nastalik faz esse negócio de você separar as palavras pela direção. Então, cada palavra é um plano inclinado. Vocês podem ver ali, tem salam, um plano inclinado, depois aleikum, o outro plano inclinado, é outra palavra. E aí eles criaram ou seja, acabou virando um subsistema dentro do sistema da escrita árabe que... Por que eles fizeram isso? Não sei. Será que tem a ver com o fato de que isso foi desenvolvido para as línguas que eram línguas indo-iranianas, as línguas para que enfim, que se falava no Irã e no Paquistão, no Afeganistão? Não sei, mas pode ser. Porque uma coisa que acontece, tanto se a gente pensar no sistema de escrita, quanto nesses elementos suprassegmentais, nesses elementos que ficam em volta do sistema, nos espaços, na pontuação, tudo isso, as marcações vão também depender da natureza da língua. E aí eu conecto com o negócio do tibetano. O que acontece com o tibetano? 2 coisas acontecem com o tibetano. Uma delas, o tibetano tende a ser uma língua em que as palavras são monossílabas, como no chinês. Então, na verdade, separar a palavra e separar a sílaba não é tão diferente assim. Claro, tem palavras o tibetano tem várias palavras com 2 ou 3 sílabas também, mas, de qualquer forma, faz sentido separar a sílaba. E, por outro lado, a escrita tibetana, se você acha que escrever francês ou inglês é muito caótico, é porque você nunca estudou tibetano. Assim...
São 1.400 anos de diferença entre quando eles sistematizaram o sistema de escrita e como eles falam. Então, é meio doido o negócio. E aí, basicamente, você precisa separar a sílaba, porque a sílaba pode ter um caractere ou pode ter 5 caracteres. E os caracteres podem estar... Então, às vezes, é só um dos 5 caracteres é pronunciado. Por exemplo, tch pode ser escrito com BS... BSHOD, sei lá, na transcrição latina, assim. E na transcrição tibetana também. E essas letras auxiliares, elas podem vir antes, ou depois, ou em cima, ou embaixo da letra principal. Ou seja, uma sílaba pode ter muitas representações diferentes em tibetano. Então, é muito útil saber onde começa e onde termina uma sílaba na escrita. Lembrando que o processo de escrita também tem a dinâmica social da escrita, né? Quem escreve, para que se escreve. No caso do tibetano, por exemplo, a razão para ser assim é que o que importa nos textos tibetanos são os textos escritos em tibetano clássico, por exemplo. E esse sistema de cópias, porque o contexto dos textos são os textos do Dharma, são os textos budistas, das academias budistas. A academia, as universidades, tudo isso, no Tibete, eles têm um sistema próprio, e esse sistema é muito ligado à cultura letrada, a cultura de copiar textos, ler textos, memorizar textos. Então, tudo bem o sistema escrita ser complexo, mas você tem que estudar ele, você tem que passar um tempo estudando ele. E aí surgem esses desafios. O tibetano agora... Os tibetanos escrevendo do tibetano no celular, tudo bem, no celular é mais fácil mas tem isso também, teclados diferentes para sistemas de escrita diferentes, porque só com as letras digitais é possível fazer esse negócio que eu falei, por exemplo, você digitar e ele já adivinhar que a letra seguinte vai em cima, ou vai embaixo, ou vai... Isso é possível no digital, não era possível. Quando você escreve na mão, você tem que saber. Agora, essa divisão de sílabas também, por exemplo, se você reparar, tem vários sistemas de escrita que marcam a sílaba não com um separador, mas, por exemplo, pensa no Hangul, que é a escrita do coreano. As sílabas são separadas, mas elas não são separadas com um separador, elas são separadas porque cada sílaba é um quadradinho. E você coloca os fonemas dentro desse quadradinho, e você sabe que aquilo ali é uma sílaba. Ou seja, tem muitas estratégias que um sistema de escrita pode usar para marcar o que é importante. Às vezes é importante. A escrita latina ela é meio diferente nisso, na verdade. Eu acho que eu diria que ela é mais exceção do que a regra. A nossa escrita não marca a separação de sílaba, e é por isso que a gente tem que ficar fazendo o exercício de separação de sílaba na escola. Você imagina se uma criança coreana vai fazer isso? Claro que não, porque não tem nada para ser descoberto ali. É meio óbvio onde que separa a sílaba. Pois é. Bom, eu acho que agora acabou a parte de letras da apresentação. Fala, Rafael. Desculpa, acabei deixando uma para trás. Existe algum sistema de escrita tridimensional? Porque, por exemplo, eu estava até pensando no Maia, que eu até mandei no chat, que são cubinhos as letras porque entalhava em pedra, então acabava virando um cubo, só que uma das faces não ficava para frente. Só que ele não fazia um uso muito produtivo disso, então o que você colocava dos laterais do cubo tanto importava. Aí eu queria saber se tem algum sistema de escrita que eu desconheço, assim, que também, tipo, usava uma forma geométrica igual, por exemplo, o Maia, mas colocava alguma coisa nas laterais desse cubo e isso era importante para interpretar o texto. Sistema de escrita, exatamente, eu não sei. Talvez o Bruno lembre de alguma coisa. Mas uma coisa que eu pensei agora, que é um sistema de comunicação tridimensional, são os quipus incas, né? Que são objetos, é um sistema de comunicação feito a partir de cordas e nozinhos em cordas, e as pessoas liam basicamente passando os dedos nessa corda e contando os nozinhos, né, vendo os diferentes tipos de nozinhos, né, tem diferentes tipos que tem diferentes superfícies, né, dependendo de como o nó é feito, e a quantidade de nós, a posição dele na corda, isso tudo é um sistema de comunicação organizado numa escala tridimensional. O que eu não sei se existe, e que eu acho que não seria muito útil, é um sistema de comunicação tridimensional em que os signos tridimensionais foram aplicados numa superfície bidimensional. Eu acho que isso não existe e eu não consigo ver muito qual utilidade isso teria. Mas sistemas de comunicação tridimensionais, ou seja, de objetos mesmo, né, que você passa o objeto de um para o outro e a pessoa toca no objeto e sente,
Tem o Kipu e imagino que tem outros, né? Não sei se o Bruno lembra de alguma coisa. É que o Kipu é meio misterioso, que a gente não sabe se é sistema de escrita ou se não é, se representa só número. A gente... Os espanhóis fizeram um favor de destruir o suficiente dos quipus para a gente ter pouco material para pesquisar isso, para tentar entender isso. Agora, tem uma razão linguística para isso, né? Porque lembre-se que, tirando as línguas de sinais, as línguas orais, elas são necessariamente sequenciais, né? Você só pode emitir um som por vez. Então, faz sentido que o sistema de escrita, ele nem é tudo bem, ele é bidimensional no certo sentido, mas, na verdade, o sistema de escrita é unidimensional. E você vai empilhando as linhas. Essa unidimensionalidade tem a ver com isso, porque a língua acontece numa sequência, então a representação escrita dela também vai ser uma sequência. Então, se você começa a fazer coisas 3D, isso pode ser útil para poesia. Tenho certeza que já fizeram poesia tridimensional por aí, mas como um sistema para você usar, para representar a língua não serve, mas para representar outras coisas, sim. Ou representar... Aliás, as línguas de sinais, elas são tridimensionais, né? Por exemplo, é que a gente não teve aula disso, né? De repente, já que a gente vai ter mais semanas, a gente podia fazer uma aula de Libras, se vocês quiserem. Legal. O Charles entende bastante de Libras também. Mas é isso, as línguas de sinais, elas têm um elemento tridimensional, ou seja, a posição do espaço em que você faz o sinal, ela é um fonema. Na linguagem de descrição de língua de sinais, isso é um fonema, ou seja, a posição do sinal. Ah, tá. E aí, por exemplo, inclusive, aqueles sistemas... Porque, por exemplo, quando você pega... Eu vou citar um caso que é o caso do povo Minangkabau, na Indonésia. Eles são matrilineares, né? Aí a vestimenta feminina costuma ser uma vestimenta muito elaborada e tem vários padrões tridimensionais, que esse padrão, ele denota muita coisa importante, como, por exemplo, se ela é casada ou não, se ela é a matriarca da casa dela, porque eles vivem em casas comunitárias com uma matriarca. Então, isso é muito importante, você saber quem que é a matriarca, esse tipo de coisa. Isso seria considerado um sistema de escrita, porque ele é um sistema mais de código do que de escrita, né? Tecnicamente, o que a gente chama de escrita é as técnicas de representação visual da língua. Então, isso pode estar representando conceitos, ideias, valores, mas se não está representando a língua, a gente não chama de escrita. Não é uma escrita, mas é um sistema de comunicação visual, né? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. É um sistema que usa símbolos e cores para comunicar coisas mais ou menos precisas, né? Nem sempre o sistema de comunicação visual vai ser super preciso, né? Como a gente falou lá no início. Alguns são mais dinâmicos, subjetivos, mas em geral funciona assim. E isso é um ótimo exemplo, porque a maioria das culturas humanas deu significados para as cores e para diferentes símbolos, para diferentes padronagens, né? Desenhos abstratos, geométricos. Eles ganham diferentes significados simbólicos em cada cultura. Então, é um sistema de comunicação visual, né? Não deixa de ser. E o próximo assunto que eu vou falar tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com o que você falou também de objetos tridimensionais, porque é um pouco sobre como... Assim, eu vou chegar numa camada mais profunda ainda da comunicação visual agora, que é falar de uma coisa que parece ainda mais invisível do que a escrita, né? Eu vou falar sobre como a nossa mente opera, como a percepção visual ela opera dentro da nossa psicologia. E aí, vou falar um pouco sobre a Gestalt. Não sei se vocês já ouviram falar de Gestalt. Foi um movimento de estudo de psicologia surgido na Alemanha no século passado, que justamente buscava investigar como é que a percepção humana funciona. E aí aqui a gente tem um ótimo exemplo desse gifzinho animado, tá todo mundo vendo? O cachorrinho? Vocês estão vendo um cachorrinho que vocês são malucos, porque não tem cachorro aqui. Tem um monte de mancha preta no fundo branco. Mas a gente consegue enxergar um cachorro ali, consegue enxergar até onde não tem. A gente consegue ver a curvinha do rabo ali até chegar na ponta. A ponta tem manchinha, mas no meio do rabo não tem. Mas eu tô vendo o rabo ali, mesmo ele não existindo. Porque a nossa mente, ela faz esse tipo de coisa. A percepção humana, ela é mediada pela subjetividade das nossas mentes.
E aí a Gestalt chegou em alguns princípios básicos, né, de coisas interessantes que a nossa mente faz para a gente, que fazem a possibilidade da gente se comunicar visualmente realmente existir, né? A forma como a nossa mente interpreta isso. Eu vou falar brevemente sobre cada um dos princípios. Esses princípios foram mudando ao longo do tempo, né? Originalmente eles tinham um sistema de 7 princípios, depois eles foram simplificando, enfim, hoje em dia tem basicamente 4 princípios que mais ou menos explicam a maioria dos fenômenos observados. O primeiro princípio é o princípio da emergência, que é a capacidade da nossa mente de pegar manchas e traços aleatórios e enxergar uma figura, né? Aqui a gente tem essa figura que tem um monte de rabisco preto embaixo, tem umas linhas em cima, são umas coisas assim quase abstratas, né? Mas a gente olha de cara, a gente consegue enxergar uma figura humana ali. Isso é uma coisa que existe na nossa mente, né? Como é que a gente rapidamente, antes de parar para pensar, antes de analisar, tipo, eu acho que ali tem um nariz, ali é um queixo, não sei, a gente rapidamente enxerga a figura humana. Isso é o fenômeno da emergência. Como a gente consegue simplificar vários padrões abstratos e tirar significados tridimensionais desses padrões, né? Enxergar objetos tridimensionais, enxergar símbolos, enxergar um monte de coisa. Pois é, essa imagem ela também tem essa coisa engraçada, que a gente vai falar um efeito no próximo slide, que é o multistabilidade. Que você olhando para essa primeira imagem, você consegue ver duas pessoas diferentes, né? Você consegue ver uma senhora com um narizão grande, né? Uma boquinha fininha, um queixinho, e você também consegue ver uma mulher jovem, assim, meio de costas. Você só vê um pedacinho assim do queixo dela, um narizinho na ponta. Né? Tem 2 formas de ver essa imagem. Eu vou falar mais disso no próximo slide. Mas o segundo fenômeno, o segundo princípio, é o princípio da reificação, que é a gente consegue completar, a gente consegue enxergar coisas que não existem. Por exemplo, a gente vê aqui esse exemplo A. Todo mundo está vendo um triângulo branco em cima de 3 bolinhas pretas, né? No exemplo A. Só que esse triângulo branco não existe. Basicamente são 3 Pac-Mans, um olhando para o outro, conversando, e aí a gente vê como eles estão alinhadinhos certinhos, a gente vê esse triângulo branco. A mesma coisa com a figura B, a gente vê com uma minhoquinha passando por trás de um caule, né, de um tubinho invisível, branco. No C a gente consegue ver uma bola com vários espinhos, mas a bola não existe, né? A gente só vê essas manchas pretas, mas a gente a gente junta essas linhas todas das bases desses espinhos e faz uma bola, né? Enxerga essa esfera ali. E no D a gente consegue imaginar a continuação dessa cobrinha, ela como se ela estivesse debaixo d'água, talvez fosse um monstro Lago Ness. A gente não está vendo a parte de baixo dela, a gente está vendo só os morrinhos que estão para cima da água, mas a gente consegue imaginar o corpinho dela, né? A gente consegue completar isso na nossa mente. O outro princípio é o da multistabilidade, né? Que foi o que eu falei ali no início, que tem então esses 2 exemplos que são os mais famosos. O cubo de Penrose, né, que é uma brincadeira clássica, que você consegue tanto ver o cubo inclinado para cima, quanto o cubo inclinado para baixo, né? Você consegue ver o quadrado de baixo como sendo a face da frente do cubo ou a face dos fundos do cubo. Você consegue ver essas 2 imagens ao mesmo tempo e você consegue alternar entre elas. Às vezes você vai ter mais facilidade de ver uma do que outra, mas se você fizer um pouquinho de força, você consegue ver a outra também. A mesma coisa é com essa taça, que tem 2 rostos, né? Você consegue ver essa taça em preto, mas se você olhar o espaço negativo da taça, você vê 2 carinhas se olhando, né? 2 rostinhos, um virado para o outro. Esse é o princípio da multistabilidade. E o quarto princípio é o princípio da invariância, que é uma coisa muito curiosa do nosso cérebro, né? Você olha a figura A, você consegue ver que todos esses desenhos são o mesmo objeto. Eles estão em ângulos diferentes, um está virado de um jeito, ele está, enfim, em posições completamente diferentes, mas você consegue rapidamente olhar para todos eles e identificar que eles são objetos com a mesma superfície, com a mesma morfologia. Mas no objeto, no exemplo B, você tem vários desenhos que são muito parecidos com os dos desenhos do A, mas você rapidamente consegue perceber que nenhum deles é igual ao mesmo objeto que aparece no A. Apesar deles serem muito semelhantes, a gente consegue facilmente... Eles têm superfícies complexas, né? Eles têm várias faces e várias superfícies, e a gente consegue rapidamente
identificar a diferença entre eles. Pois é, um exercício que o ChatGPT não sabe fazer. Porque ele não tem uma mente humana, né? Ele não tem os princípios da Gestalt codificados no código-fonte dele, como a gente tem no nosso. Enfim, esses são alguns dos princípios básicos da psicologia, da Gestalt. Mas tem vários outros efeitos que são observados a partir disso, né? Tem várias ilusões de óticas clássicas, todas elas são objetos de estudo da Gestalt e da psicologia, e ao longo das últimas... E é bem recente, na verdade, né? Esse estudo, o estudo da psicologia no geral e da psicologia da percepção, da forma. A gente deve ter o quê? Um pouco mais de um século, ou menos de um século de tradição de estudo sobre isso. Então, é uma coisa que... nesse exato momento está avançando super rápido, várias coisas estão sendo descobertas, né? Esse próprio sistema de 4 princípios, né, que originalmente eram 7, e hoje já se usa esse sistema de 4, mais reduzido, é uma coisa bem recente. Na maioria das fontes que quando eu estava pesquisando fazer slides, na maioria das fontes que falavam sobre Gestalt ainda utilizavam os 7 princípios originais. Enfim, então isso está muito quente. E aí o próximo assunto que eu vou falar com vocês é sobre essas forças invisíveis, né, que moldam a nossa percepção, e esse conceito que é ainda um pouco mais abstrato, que é o conceito de composição visual. O que é a composição visual, né? Composição é o tipo de organização visual que a gente pode fazer com elementos dentro de uma determinada imagem. Essa organização, ela usa princípios como ritmo, contraste, proporção, equilíbrio, né, entre diferentes elementos, né, diferenças de tamanhos entre eles, se eles estão alinhados ou desalinhados, como eles estão interagindo entre si nesse espaço visual. E esse tipo de organização, que a gente chama de composição, é o que vai facilitar ou dificultar a transmissão de uma determinada mensagem. A composição, ela serve basicamente para isso. É uma forma de organizar as imagens que a gente consegue melhorar ou piorar, enfim, dependendo do seu objetivo, a comunicação de uma mensagem específica. Talvez a forma onde a composição visual está mais presente no nosso cotidiano, hoje em dia, é na fotografia. Né? Vocês provavelmente já viram imagens parecidas com essas que eu estou mostrando, né? A primeira imagem, né, que divide a imagem em 9 quadrantes, né, com 9 quadrantes de espaço igual. Isso é uma coisa que a maioria dos celulares tem, né, que você consegue no seu celular, no aplicativo de câmera, botar o grid de terços, o que eles chamam de regra dos terços. E, de alguma forma, você alinhar os elementos da imagem dentro desses terços ajuda a dar algum tipo de equilíbrio para a imagem, né? Do lado, a gente tem a proporção áurea aplicada em cima dessa foto. A proporção áurea também é um sistema de composição visual em que você tenta alinhar as coisas a partir desses quadrantes que são criados a partir da proporção áurea, né? Enfim, embaixo a gente tem um outro exemplo que é um pouco mais rebelde, assim, que utiliza uma diagonal forte e essa separação em áreas equivalentes, né? Enfim, tem uma infinidade de possibilidades de composição. Se você botar na internet composição fotografia, você vai achar todo tipo de esquema e de grids e de várias formas como você pode organizar os elementos de uma fotografia, no caso, né? Mas essa mesma lógica vale para o desenho, para a pintura, para outras formas de comunicação visual, por exemplo, para você desenhar uma placa de comunicação, né? Que às vezes é uma coisa bem, bem óbvia, mas geralmente a gente usa alguns princípios básicos numa placa. Geralmente a gente alinha o ícone no meio da placa. Isso é um padrão, é um tipo de composição, você centralizar a coisa no meio da imagem. E cada tipo de composição tem também a sua utilidade, né? Você colocar um ícone bem no meio de uma placa é a forma mais óbvia e direta de você comunicar a mensagem. Mas se você está buscando uma coisa mais artística, mais subjetiva, se você quer passar uma emoção específica, aí diferentes composições podem te ajudar a comunicar melhor esse tipo de sensação que você quer passar.
por exemplo, a gente tem, isso é muito utilizado no cinema também, né? A gente tem um padrão de enquadramento de cinema que em inglês eles chamam de Dutch angle, que é o ângulo holandês, que é você alinhar a câmera, ao invés de você deixar a linha do horizonte reta no fundo da câmera, você gira a câmera um pouquinho para o lado para esse horizonte ficar desalinhado, para ele ficar inclinado, né? E isso, tradicionalmente, famosamente, traz sensação de desconforto na imagem, uma sensação de desequilíbrio, uma sensação de que tem algo de errado. E se você for reparar, em vários filmes eles usam isso, né? Eles dão um close no personagem, e aí o fundo tá todo torto, todo desalinhado, que é para mostrar que o personagem tá ali confuso, ele tá numa situação de desequilíbrio, de preocupação. Enfim, isso é um exemplo de como a composição pode ajudar você a transmitir uma certa mensagem. E as imagens, vamos lá, tem mais uma coisa muito interessante sobre as imagens, que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, né? Vocês acham que imagem tem som? Vocês provavelmente já viram essas duas imagens que estão aqui no slide. É um fenômeno famoso, conhecido como, né? Um clássico. O Boba e o Kiki. Enfim, tem outros experimentos que usam outros nomes. E aí a gente traz justamente aqui uma questão, essa eu não colaborei na construção dela, mas é uma questão muito boa que também usa comunicação visual, que foi uma questão da primeira fase da OBL da IEPA-Maçã. Figurinhas. Pois é. Bom, essa questão é fácil, né? Então eu nem vou dar tempo, vocês já conhecem o fenômeno, eu nem vou dar tempo vocês resolverem, né? Basicamente tem essas 4 figuras, e aí a gente pede para as pessoas dizerem quais palavras que provavelmente expressam melhor, né? Nomeiam melhor cada uma dessas figuras, né? A gente tem a resposta B. O Kit Kat, né? A gente tem essa coisa engraçada também de I para coisas menores e uma vogal aberta para coisas maiores, né? O Kit e o Kat. A gente tem o R, que está muito associado com essas formas angulosas e quebradas, né? E as vogais abertas associadas a essas coisas redondas, né? Essas coisas fluidas, macias. Isso é um fenômeno que a gente ainda está entendendo ainda, né? Eu não sei o quão avançado está a compreensão da linguística sobre esse fenômeno, mas ainda é um aspecto que a gente está tentando entender, porque que tem imagens que têm sons. O que não é, originalmente, não fazia muito sentido. Mas aí, para além das imagens, tem uma coisa interessante. Agora eu vou chegar num campo, eu acho que é talvez o campo mais sutil da comunicação visual, né? A gente está indo cada vez num nível mais fundo de abstração e de sutileza. E esse campo sutil são as cores, né? As cores são muito utilizadas em comunicação visual, né? A gente viu o exemplo do Colorado lá no início. As cores, elas estão, de alguma forma, muito conectadas com as emoções internas nossas, né? Com as emoções mais básicas. É muito comum que você chega num ambiente, sei lá, você chega numa sala que está toda vermelha, você tem uma reação emocional forte àquilo. Diferentes cores dão diferentes reações emocionais. Um exemplo que eu trago aqui, um exemplo ótimo, é o filme Divertidamente, da Disney. Que eles pegaram um personagem para representar cada uma das emoções, né? E você vê que esses personagens todos, cada um deles tem uma cor principal, né? Que são associadas, que são tradicionalmente na nossa cultura associadas a essas emoções, né? A raiva com vermelho, a alegria com amarelo. E um detalhe interessante desses personagens é que você vê que quase todos os personagens são meio que monocromáticos, né? Eles têm uma paleta de cores bem reduzida, eles são basicamente uma cor só. Mas a personagem principal, que é a Joy, a Alegria, ela tem um cabelo e o olho azul, né? Ela tem a pele amarela, o vestido amarelo, mas ela tem 2 cores. Porque como ela é personagem principal, ela precisava ter um interesse visual maior, né? Ela precisava ter mais destaque dos outros personagens. Então, apesar dela ter uma cor predominante, eles resolveram colocar uma segunda cor para deixar o personagem mais interessante. As cores, elas estão associadas, né, de fato, às nossas emoções, mas elas também
elas carregam significados simbólicos muito fortes nas culturas, né? As cores são muito associadas a coisas específicas em cada cultura. E aí eu trouxe aqui um exemplo muito interessante, que é o da roupa branca no Ano Novo, que é uma tradição muito popular no Brasil, né? Mas que também é uma tradição mais ou menos recente na nossa cultura. E que ela remonta, ela vem das religiões de matriz africana, que começaram com essa tradição de celebrar o Ano Novo na praia, e eles já tinham essa tradição da vestimenta branca, né? De se vestir todo de branco, que é uma forma de simbolizar pureza e tudo mais. E aí essa tradição da vestimenta branca acabou se espalhando para o resto da população, mesmo pessoas que não fazem parte dessa religião, pessoas de religiões muito diversas, adotaram esse costume, né? Adotaram esse simbolismo. Mas uma coisa curiosa é que as religiões afro-brasileiras também não inventaram esse simbolismo. Esse simbolismo das roupas brancas, na verdade, veio através dos muçulmanos. Os muçulmanos já tinham essa tradição de roupas brancas, da roupa branca significando pureza, né? Tanto uma pureza, uma limpeza física, quanto uma pureza espiritual. E essa tradição chegou na África através dos muçulmanos e chegou no Brasil através dos malês, dos negros muçulmanos ali da região da Nigéria, que trouxeram com eles essa tradição de só se vestir de branco, e especialmente em datas religiosas, né? Em momentos especiais. Fala, Rafael, faça sua pergunta. Aproveitar e beber uma aguinha aqui. Uhum. Por que então? Porque, tipo, eu sempre tive essa curiosidade, né? Porque cores diferentes em culturas diferentes simbolizam cores diferentes, né? Vou até pegar o exemplo dos Minangkabau, que é aquele bolo que eu tinha dado. O preto, por exemplo, ele simboliza linhagem e nobreza. Então, por exemplo, só as matriarcas e pessoas da descendência da matriarca podem usar a cor preta. Tanto que, tipo assim, é uma forma mais fácil de você diferenciar se ela é a matriarca, você vai futuramente ser uma matriarca, você olhar se ela está vestindo preto. Só que na nossa cultura, o preto, ele simboliza luto. Aí, por exemplo, como é que surgem essas associações? Tipo, porque é meio irracional, assim, você pensar que uma cor simboliza uma coisa, sabe? Tipo, algo totalmente bugado para mim, assim, pelo menos. É só a gente pensar, por exemplo, no exemplo dos emojis, né? Em que você, mesmo tendo um desenho assim muito simples, muito realista de um objeto, de um animal, sei lá, de uma planta, as pessoas vão criando diferentes significados simbólicos para esse elemento, dependendo da sua cultura. As cores, eu não sei, por exemplo, sobre esse exemplo que você deu, mas eu sei de alguns exemplos, vamos dizer aqui, da tradição europeia, de como cores foram associadas à nobreza, basicamente pelas condições materiais ao redor da produção daquele pigmento. Por exemplo, na Roma Antiga, existia uma cor, um tipo de tom de roxo, que era o roxo de Cartagena, que era uma tecnologia específica que foi desenvolvida em Cartagena, um pigmento que, inclusive, durante boa parte da nossa história, a gente não sabia qual era, porque essa informação foi perdida, e muito recentemente se descobriu, né, se resgatou essa informação e descobriu que esse pigmento era feito a partir de um molusco que existia ali, existe ainda até hoje no Mediterrâneo, na região leste do Mediterrâneo. E esse molusco, se você esmagasse ele bem e deixasse curtir de uma determinada forma, etc., ele dava um pigmento roxo super bonito. E aí, como ele era um processo super trabalhoso, né, que demandava várias etapas para produzir, ele era um pigmento caro e um pigmento meio raro, né, um pigmento que poucas pessoas tinham acesso. Então, ele ficou popular no Império Romano como um pigmento para roupas de pessoas nobres, porque ele era um pigmento caro, era um pigmento difícil de achar. E aí, o que a nobreza quer, né? A nobreza sempre quer se diferenciar dos outros, sempre quer mostrar que ela é mais especial do que os outros. E aí, uma forma de se fazer isso é através da vestimenta, né? Através de vários símbolos de comunicação visual. E a gente tem um fenômeno parecido que acontece também na Europa, bem mais recentemente, na época das navegações, que foi o que deu o nome ao nosso país, né? Brasil se chama Brasil por conta do pau-brasil. O pau-brasil tem esse nome porque ele era vermelho como brasa, ele lembrava uma brasa. E essa madeira era utilizada como pigmento para produzir um tipo de vermelho, que era um vermelho muito intenso e que era difícil de produzir com outros materiais que estavam disponíveis na Europa. Então, rapidamente, essa cor, esse material, se tornou também uma cor para atingir vestimentas de nobres
E é daí que vem essas imagens que a gente tem até hoje de vários monarcas europeus usando longos mantos vermelhos, né? O vermelho se tornou uma cor da realeza a partir dessa limitação material desse pigmento. Enfim, isso é uma forma de como as cores podem ganhar significados, né? Significados simbólicos da nossa cultura. Mas tem várias outras, né? Às vezes as cores são associadas a frutas ou a plantas específicas. E aí, enfim, alguma característica dessa planta se torna emprestada para algum outro objeto. Enfim, tem várias outras formas. E às vezes é puramente aleatório mesmo, né? Tem várias coisas que parecem aleatórias porque meio que são. Em algum momento alguém decidiu que preto era a cor do luto. Eu nem sei exatamente de onde vem essa história do preto como cor tradicional de luto no Ocidente. Essa é uma boa questão. Eu não tenho exatamente a origem disso. Mas com certeza alguém em algum momento decidiu fazer isso, e isso foi aos poucos se tornando uma convenção, né? As coisas... mesmo que alguém decida alguma coisa, né, ela não consegue decidir sozinha. A coisa só se torna uma convenção cultural a partir do momento que várias pessoas aceitam aquela convenção e passam a tratar esses símbolos dessa forma. Um excelente exemplo dessa coisa aleatória é o fato de que azul, especialmente azul claro, era cor de menina até pouco tempo, e rosa era cor de menino, e hoje é exatamente o contrário. Pois é, esse é um ótimo exemplo também, porque quando surgiram antes dessa cor de roupa, dessa história de cor de menino, cor de menina, enfim, a gente tinha condições materiais muito mais precárias, então não tinha muito essa de ter uma roupa para cada bebê, assim, você herdando as roupas dos seus irmãos e dane-se que seu irmão mais velho é menina e você é menino, não existe isso. Mas a partir do momento em que a produção de roupas foi ficando cada vez mais barata, a partir da industrialização, e a sociedade de consumo foi criando novas estratégias para fazer as pessoas consumirem mais, as pessoas inventaram que ia ter uma cor de roupa para menino e uma cor para menina. E quando isso começou, não tinha um padrão sobre o que era cor de menino e cor de menina. E aí tem um exemplo famoso de uma revista de bebês, de maternidade, uma revista americana, no início dessa tradição, explicando que rosa era uma cor claramente muito mais masculina, porque o rosa tem a ver com o vermelho, que é a cor do sangue, a cor da luta, da batalha. E o azul é uma cor de menina, porque é a cor do céu, é a cor do mar, é uma cor calminha, tranquila. Né? E rapidamente essas simbologias se inverteram por qualquer motivo aleatório. Eu acho que não tem um motivo muito claro para azul ter virado cor de menino e rosa ter virado cor de menina. Foi uma convenção que foi construída. E hoje em dia é uma coisa que as pessoas acham que está escrito em pedra, né? Tem pessoas que ficam ofendidíssimas se você se vestir um menino de rosa, como se fosse um grande erro, quando na verdade é mais uma dessas coisas que tem pouco menos de um século de idade. É uma tradição cultural que não fez nenhum século ainda. E aí essa própria coisa das cores tem uma coisa engraçada, que a percepção das cores, ela, de certa forma, está conectada com a forma como a gente nomeia as cores, né? Isso é um fenômeno que acontece com quase tudo na percepção humana, né? A partir do momento que você passa a categorizar as coisas e diferenciar elas, você tem mais facilidade para enxergar essas distinções, porque você teve que memorizar essa distinção em algum momento, né? E a gente tem um fenômeno engraçado com as cores, que apesar da gente ter mais ou menos certeza de que a grande maioria dos humanos enxergam basicamente as mesmas cores, ou seja, enxergam mais ou menos o mesmo nível de diferença cromática, diferentes culturas têm diferentes formas de categorizar essas cores e de nomear essas cores, né? E uma coisa interessante que a gente percebeu no campo da linguística recentemente é que existe mais ou menos um padrão universal, assim, de todas as culturas, de quais cores são nomeadas primeiro. A gente claramente começa com palavras para claro e escuro, né? Para preto e para branco, que são as distinções mais básicas em termos de cor, né? Majoritariamente, a grande maioria das culturas, a terceira cor que elas nomeiam é vermelho, porque é uma cor muito importante para o nosso dia a dia, né? É tanto a cor do nosso sangue, é uma cor que pode significar algum tipo de perigo, né? Algum tipo de ataque, algum tipo de lesão, machucado. E também é uma cor muito, muito, muito presente em frutas e flores, né? Uma cor muito utilizada na natureza para
para as próprias plantas se comunicarem com animais, de certa forma. E aí elas seguem mais ou menos essa ordem. Depois do vermelho, as línguas em geral, as culturas decidem uma palavra ou para azul ou para verde, e aí depois, desculpa, ou para amarelo ou para verde, aí depois para outra cor, né? Ou para amarelo ou para verde, depois para azul, marrom, e aí outras cores mais complexas vão vindo depois. Uma língua que não tem palavra para vermelho? Olha, eu acho que tem. Não tem, Bruno, uma língua que eles têm só preto e branco? Tem. Eu acho que o Pirahã não faz nem distinção de cor, tipo, ele só tem palavra para claro e escuro. Pois é, olha só. Tem várias línguas, né, que não tem. Na verdade, inclusive, isso é uma coisa interessante de como isso ainda está acontecendo na nossa cultura, né? Hoje em dia, a gente tem, sei lá, essa ideia de que existem 7 cores no arco-íris. Mas eu sei que todo mundo aqui nessa ligação sabe nomear mais do que 7 cores. E com o tempo, eu acho que a gente vai criando novas distinções. Uma coisa que eu vejo muito presente na nossa cultura hoje em dia, que eu vejo muitas pessoas debatendo, é um grande ponto de contenda entre muitas pessoas, é essa transição entre o verde e o azul. Tem uma certa cor ali que não existe consenso, né? Tem pessoas que acham que é verde, tem pessoas que acham que é azul, e tem pessoas que afirmam que, na verdade, é um verde azulado ou um azul esverdeado. É uma terceira cor intermediária entre as duas. Hoje em dia, a gente tem até algumas palavras para essa cor, né? Tem o teal, tem algumas pessoas usam azul petróleo, ou, enfim, tem verde esmeralda, tem algumas palavras que a gente tenta usar para esse tipo de cor. Mas eu imagino que com o tempo, daqui a alguns séculos, é possível que a gente chegue num consenso de qual é o nome dessa cor, e essa cor passe a ser uma das cores dentro da nossa escala de cor, né? E aí é possível que com essa nomeação dessa cor, todos esses debates se uma coisa é verde ou azul simplesmente deixem de existir, porque a gente resolveu esse problema. Um exemplo muito interessante sobre essa questão, especificamente sobre o verde e o azul, é na língua japonesa, que até muito pouco tempo não tinha uma palavra para verde. Assim, não quer dizer que os japoneses não saibam ver o verde, né? Eles sabem diferenciar o verde do azul, mas por eles não terem uma palavra para verde, essa diferença não é tão importante assim, em alguns aspectos. E aí, dado isso, a gente consegue, hoje, no Japão, tem vários lugares em que as luzes dos semáforos, ao invés da luz de siga ser verde, ela é azul. Que é uma coisa muito estranha para a gente no Ocidente, né? Porque para a gente, claramente, azul e verde são coisas diferentes. Mas os japoneses, durante muito tempo, usaram a palavra ao, tanto para verde quanto para azul. E eles tinham até uma forma de representar, quando eles queriam distinguir que alguma coisa era verde, era um tom de azul mais esverdeado, elas falavam a palavra midori, que faz referência a midori, que faz referência às folhas das árvores, né? Então falava que essa coisa é da cor das folhas. É uma forma de falar, de chamar o verde. E hoje em dia eles têm uma palavra para verde, que eles emprestaram do inglês green, e eles têm a palavra green. Eu acho que é assim que se pronuncia. Minhas fontes dizem que até hoje os japoneses predominantemente usam ao para descrever tanto azul quanto verde. Pois é. E a gente tem uma coisa, a gente tem fenômenos semelhantes em outras línguas, até mais próximas da nossa. O tupi, por exemplo. O tupi tinha a palavra obi, para verde e azul. E, por exemplo, como é que é o nome da língua? Esqueci agora. O Yorubá também tem a mesma palavra para verde e para azul. E isso é visível hoje, inclusive, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma figura cultural iorubá, que é o orixá Oxóssi, que ele é muito associado com azul e com verde, e às vezes ou só com azul ou só com verde, e às vezes com os dois. Porque tradicionalmente não tinha muito essa distinção entre azul e verde. Mas hoje em dia tem, e aí hoje em dia na nossa língua, no português, tem. E aí a forma de representar esse simbolismo às vezes muda por causa disso. Fala, Rafael, posso dúvida?
Até queria saber, porque esse padrão de verde e azul, ele é muito, mas muito comum, né, nas línguas que eu estudo, porque, por exemplo, eu vejo desde língua astronésia, língua semítica, língua tupi, tipo, um tanto de língua ao redor do mundo que não tem nada a ver uma com a outra, fazendo Uhum, essa distinção. Isso tem a ver com o fato dessas línguas, por exemplo, quando você pega o círculo cromático, elas estão um do lado da outra, porque elas estão literalmente um do lado da outra, então a distinção entre elas, em tese, mesmo que para nós seja muito clara, ela costuma ficar mais tênue, especialmente, esse é um caso interessante, quando você pega, por exemplo, o verde água, que uhum. ele não é nem verde nem azul, ele é algo entre os dois. Sim, é exatamente por isso, é por elas serem cores próximas. Voltando no slide anterior, você vê que as pessoas começam, que as culturas começam a criar distinções para as cores a partir das diferenças, né, das distâncias mesmo dentro do círculo cromático. Não é à toa que geralmente a terceira palavra é para verde, que verde é quase o oposto de vermelho, né, no círculo cromático. E a gente vê, e aí, lembrei de um outro exemplo interessante também, que é a cor laranja, que é uma cor razoavelmente nova dentro das línguas ocidentais, enfim, no mundo todo, né? Tanto que a gente usa o nome de uma fruta para significar essa cor, né? E originalmente o laranja era chamado de vermelho claro, ou de vermelho amarelado, né? Porque justamente por ele estar próximo do vermelho, não tinha uma necessidade tão grande de distinguir, de chamar, tipo, isso aqui não é vermelho, isso aqui na verdade é laranja. Porque não tinham tantas instâncias assim de utilização dessa palavra, dessa distinção dessas cores, que fosse necessário ter uma palavra diferente para cada uma dessas cores. E é a mesma coisa com azul e verde. Não tem. Porque, por exemplo, se você pensar na nossa vida natural, na natureza, tem poucas plantas, frutas e flores que são azuis. O azul é uma cor pouco predominante na natureza. Então, não tinha muita necessidade de usar esse nome para essa cor, né? De falar, olha só, isso aqui tem uma cor diferente, isso aqui pode ser tóxico, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Então, os nomes das cores, de certa forma, eles vão surgindo à medida em que a gente precisa nomear eles por algum motivo dentro da nossa vida cotidiana, dentro da nossa cultura. E eu arrisco dizer, por exemplo, que hoje em dia a gente tem mais nomes de cores e vai ter cada vez mais à medida que o sistema de consumo foi se especializando, né? Em que você podia comprar objetos de várias cores, e aí nomear essas cores, diferenciar essas cores, passou a ser um ato cotidiano de diferenciar objetos. Tá. Então, Deixa eu fala. só comentar, que esse tema de cores é muito bom, né? Daria para fazer uma aula inteira só sobre cores. Não, acho que eu tenho duas coisas para comentar, mas provavelmente três, porque é melhor comentar três coisas do que duas. Não, uma coisa é que tem o fenômeno oposto, né? Por exemplo, o italiano tem, sabidamente, dois azuis. Tem o azzurro e o blu, que são cores diferentes em italiano. Em italiano, se você fala, você não pega uma camisa que é azzurro e diz que é blue. A pessoa vai te corrigir. Isso aqui não é azzurro, isso é blue. Porque é uma distinção que nesse caso tem a ver com uma distinção, até uma história interessante, porque que é um fenômeno que acontece nas línguas, que é quando você tem duas palavras para uma mesma coisa, existe uma tendência dessas duas palavras ficarem especializadas. Que é um negócio que aconteceu no português, por exemplo, com óleo e azeite. A gente tem a palavra al-zait, que é óleo em árabe, e a gente tem óleo, que é a palavra latina para óleo. E aí, como a gente tinha essas duas palavras em português, a gente especializou elas. Tanto que para a gente é estranho você chamar azeite de óleo e vice-versa. Mas na maioria das línguas europeias, isso é só uma coisa. As duas coisas são uma coisa só. Em inglês, por exemplo, os dois se chamam oil. Só que um é olive oil, o outro é, não sei, sunflower oil, sei lá. Existe esse fenômeno. Agora, outro negócio que eu ia comentar, respondendo o negócio que o Rafael comentou antes, que é, assim, um princípio de análise, porque, na verdade, quando a gente fala de cores, a gente entra numa discussão semântica, né, e a gente também discutiu um pouco de semântica nas outras aulas, mas tem um fenômeno básico aqui das línguas, que é
que é o que está no nosso versinho, Dançando entre Diversidade e Unidade. É assim, existem coisas que são universais por principalmente dois motivos. Um deles é universal porque a nossa percepção, porque nós todos temos o mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de aparelho perceptual, e, por outro lado, porque a gente vive no mesmo tipo de planeta, o mesmo tipo de condições. Então, por exemplo, as cores que a gente vê tem a ver, por exemplo, com o fato... apesar, se a gente pega o espectro eletromagnético e a gente olha a faixa bem fina de cores que são visíveis pelos olhos humanos e pelos olhos da maioria dos animais, 80% da radiação solar, porque esse é onde fica o pico da radiação solar, né, essa faixinha. Então, 80% da radiação do Sol que chega na Terra está dentro dessa faixa visível. Ou seja, não é à toa que os nossos olhos evoluíram para isso, é onde tem mais luz disponível. Então, se a gente pensar, como é que são as cores numa civilização alienígena? Para começar, qual é a faixa de radiação que eles enxergam? Se for uma estrela diferente, um planeta numa distância diferente da estrela, pode mudar isso. Ou seja, isso tem algumas coisas físicas, mas além disso tem esse fato de que a gente tem 3 cones, né, para cores. Uma coisa que o Charles não comentou, mas uma das coisas que diferencia o vermelho, além de tudo que ele falou, é o fato de que o cone para frequência baixa, que é a percepção do vermelho, ele é mais separado dos outros cones. Se a gente olha os gráficos, tem 2 cones que a captação é próxima e o vermelho é mais separado. Então, o vermelho é perceptualmente diferente. Agora, diante dessas condições que são iguais para todos os seres humanos, as histórias das culturas, das sociedades, elas são muito diferentes, e então as pessoas vão fazendo coisas diferentes com esses elementos. Então, o fato de que você vai pegar um elemento ou outro e enfatizar isso na sua cultura, na sua língua, aí tem a ver com a história, tem a ver com coisas meio aleatórias, que é a mesma coisa que acontece com língua. E também, o nosso inventório fonético tem alguns sons que a gente consegue produzir, mas o fato de que algumas línguas vão ter 5 vogais e outras vão ter 15, tem a ver com o fato de que a gente divide a realidade em pedaços diferentes. E o mais bonito disso tudo é que a gente não consegue separar exatamente o que é universal e o que é particular. Os linguistas estão se matando aí até hoje por causa disso, porque justamente a graça é que está tudo misturado, é que a gente vê o mundo, essas coisas universais, a gente sempre enxerga elas através de uma coisa particular. A gente sempre enxerga o mundo através de uma cultura. Então, meio que não tem como fazer essa separação. Essa é a beleza do nosso Dançando entre Diversidade e Unidade, que é o que a gente esbarra o tempo todo quando a gente está estudando línguas. Pois é. Isso é a parte legal, é a parte divertida da coisa. É justamente não ter precisão, né? Uma das coisas que eu mais gosto da comunicação visual é justamente essa coisa dela não ser precisa. Isso dá uma certa liberdade, assim. Você poder sempre estar transformando e reinterpretando as coisas. E a gente vai justamente para essa parte agora da apresentação. Depois de tudo que eu falei sobre comunicação visual, eu vou aqui dar uma palhinha, assim, falar um pouquinho sobre como é que eu uso a comunicação visual na prática. E aí eu trouxe como exemplo, claro, uma identidade da OBL, né? Peguei agora a edição Ogido, o último cartaz que a gente fez, a edição atual, né? Logo em breve vamos lançar a próxima edição. Isso. Pronunciem como o Rafael escreveu aí, não como eu falei. E aí tem alguns princípios, né, que norteiam a nossa comunicação aqui na OBL. Assim, desde o início a gente pensou, né, num sistema, como pensar num sistema de comunicação para a OBL, né? A gente teve essa ideia de a cada edição dar um nome, ao invés de numerar. Ao invés da gente chamar a OBL primeira edição, segunda edição, terceira edição, a gente chama OBL Kitano, Kevana, Paraplu, e por aí vai. E aí, junto com esse nome, né, que é sempre um nome de uma língua diferente, né, de uma cultura diferente, a gente decidiu também trazer uma identidade visual diferente, baseada na cultura daquela língua. Que a gente quer aproveitar esse veículo que existe, que é a comunicação visual, que a gente tem que fazer um cartaz para divulgar a Olimpíada. Vamos aproveitar esse espaço que a gente tem e transmitir, não só falar um pouquinho dessa língua, dessa cultura que gerou essa língua, mas falar um pouco também da visualidade dessa cultura.
das visões de mundo dessa cultura, da forma como essa cultura se comunica visualmente e os valores que ela coloca nessa comunicação. Porque a gente quer celebrar essa diversidade linguística, né, diversidade de culturas e de visões de mundo, e a gente quer dar voz aos protagonistas, né? Para celebrar essa diversidade, a gente quer mostrar, de fato, o que tem de diferente. Então, se eu simplesmente escrevesse todos os nomes com a mesma fonte, com a mesma cor, não ia trazer essa dimensão educacional sobre as diferenças visuais dessa cultura, né? E sobre como a visualidade, ela também traz esses símbolos, né? Uma coisa que a gente decidiu fazer no design da BL é toda vez que a gente fizesse uma edição toda vez que a gente fizesse a identidade visual de uma nova edição, a gente escolheu evitar ao máximo possível ilustrações figurativas, né? Ilustrações que representassem pessoas, plantas, objetos. E a gente tenta usar principalmente as letras, porque a gente quer dar esse valor para a língua, né, para a comunicação, então a gente sempre escreve com uma letra diferente, sempre escreve de uma forma visual que tem a ver com essa cultura que a gente está referenciando, e a gente usa muitas padronagens também. Padronagens são símbolos abstratos repetidos, né? Pode ser listradinho, cruzadinho, né? Um monte de setinho, enfim. São exemplos de padronagem. Porque as padronagens têm esse caráter interessante delas serem um sistema de comunicação visual que, claro, né, é muito subjetivo, né, varia de acordo com cada cultura, o significado que cada cultura dá para aquilo, mas, de alguma forma, também as padronagens, elas são fáceis de ler. Qualquer pessoa consegue identificar o que é a padronagem, né? Você não precisa ser alfabetizado para entender uma padronagem. Você precisa conhecer o significado daqueles símbolos, mas você consegue reconhecer os símbolos, reconhecer as cores e reproduzir essa padronagem com essas cores, com esses símbolos, às vezes mesmo sem conhecer o significado. A padronagem tem esse poder meio universal, assim, de uma comunicação, justamente por ser abstrata, de ser facilmente transmissível. E, no final, a gente entende que a comunicação visual ela tem dois aspectos muito importantes que a gente vê, né, especificamente o design, mas a comunicação visual como um todo, que é gerar encantamento, né? As imagens, elas têm esse poder sedutor que mais nada tem da mesma forma, né? As imagens, elas conseguem roubar a nossa atenção, elas conseguem fazer a gente imaginar coisas novas, imaginar coisas que não estavam ali, como eu mostrei nos exemplos anteriores. Ela tem esse caráter até quase meio mágico, que tem a ver com essa coisa da materialização. A partir do momento que você cria uma imagem para alguma coisa, de alguma forma você faz aquela coisa existir. É quase como se fosse uma magia que você dá vida para alguma coisa. Isso tem a ver com o verbo imaginar, que é você construir uma imagem na sua cabeça. E aí, quando você constrói... E aí eu dou aqui o meu relato enquanto designer, que eu já trabalhei para vários projetos diferentes. É muito engraçado quando você termina uma identidade visual, por exemplo, de um evento, e aí mostra para as pessoas, várias pessoas viram e falam, caramba, agora que eu estou vendo o cartaz do evento, eu sinto que ele realmente está acontecendo. Agora que eu vi o logo da edição da BL, eu sinto que ela realmente vai acontecer. Dá um sentido de materialização, né? A gente vê aquilo realizado de forma visual, traz dentro da nossa mente, na nossa percepção subjetiva, um sentido que aquela coisa passou a existir, de que aquela coisa nasceu. Enfim, aí esses são os princípios do nosso design. Aí, falando um pouquinho mais sobre a edição Ogido, né, como é que isso se aplica dentro dessa edição. E aí eu trago aqui as referências, né, do Ogido. Tanto a cestaria do usuário, né, que é uma coisa muito importante dentro da cultura material do povo aral, mas da cultura visual também, né, e um significado simbólico, né, porque essas cestarias todas são feitas com a palha dessa árvore, né, da árvore da vida, da Ogido, ou Buriti para a gente. Que ganhou um caráter simbólico. Olha só que engraçado. Essa árvore, ela tem um uso cultural, material específico, né, dentro dessa cultura,
E aí, por isso ela ganhou um significado simbólico, e aí ela ganha um nome que referencia esse simbolismo, né? Ela é chamada de árvore da vida, ela tem esse nome. E aí a gente traz ela enquanto representante desse povo, né? Porque eles se entendem enquanto filhos dessa árvore, né? Enquanto pertencentes a essa cultura, em que uma das características importantes dessa cultura é a relação simbiótica com essa planta, que fornece para eles material para a produção de objetos, alimento, gordura, enfim, nutrientes no geral. E aí a gente usa esses elementos para criar a identidade da Orrido, né? Ela é organizada utilizando esse sistema de comunicação visual da cistaria, em que existe uma linha que é construída de forma espiral, né? A partir de um miolo, ela vai dando volta em si mesma até construir essa superfície. E as cores são aplicadas sempre de forma paralela a essa espiral, né? Essa linha da espiral. E isso vão criando seções de cores, né? E a gente usa essas seções de cores, essa base de comunicação, essa superfície de comunicação deles, para representar justamente a árvore, né? E aí tem aqui as folhinhas da palmeira em verde, os frutinhos vermelhos embaixo. Isso é um pouquinho, assim, um pouquinho de como a comunicação visual é utilizada. Rafael ficou chocado. Vocês não tinham reparado ainda a árvore no logo da Orrido? Pois é. E aí essa coisa engraçada, né? Porque não necessariamente todo mundo que viu esse cartaz percebeu que isso fazia uma referência à árvore. Mas, de alguma forma, esse símbolo estava ali, foi utilizado para a construção dessa identidade. E pessoas que estão acostumadas a lidar com cestaria oral, com artesanato oral, olham isso e rapidamente enxergam uma coisa parecida, né? Conseguem entender. E pessoas que conhecem o Buriti também, algumas identificaram que era um Buriti, o que tinha a ver com o Buriti, mas não necessariamente o símbolo precisa estar explícito, né? E aí isso tem a ver um pouco com o processo que a gente usa aqui no design da BL, que é de evitar justamente essa coisa explícita das imagens, de evitar imagens que lembram de cara um objeto ou alguma coisa, porque justamente quando você olha a imagem e você percebe o símbolo, você para de olhar a imagem. Você já entendeu, você já compreendeu o que aquele símbolo significa, e, em geral, a pessoa para a leitura ali. Mas se você não entendeu o que é o símbolo, você vai ficar ali repetidas vezes, relendo e relendo aquela imagem e pensando em novos significados, até você destrinchar um significado que seja suficiente para você, que te deixe satisfeito. E isso é uma forma que a gente usa, é uma coisa que a gente usa no design, justamente para criar interesse visual. É você ter uma coisa que não é muito óbvia, mas que é facilmente reconhecível, para que a pessoa justamente fique voltando naquela imagem, e aquilo cria uma certa pregnância, né? Que a pessoa guarde melhor aquela imagem, ou enfim, que ela entenda melhor aquela imagem. E é isso. Com isso, eu encerro por hoje. Eu encerro aqui com esse... Isso é uma frase famosa do design, que é muito popular, e é que, às vezes, a comunicação visual ela é como uma janela. Ela não é feita para você prestar atenção nela. Às vezes ela é invisível, né? Ela só serve ali como um suporte para você apreciar a vista, né? Como a janela. No caso da comunicação visual, ela serve como um suporte, às vezes, para você compreender uma mensagem, para você compreender melhor uma comunicação, seja ela textual, visual, ou de outra forma. Muitas vezes a comunicação visual está ali somente como um suporte. Ela, às vezes, é totalmente invisível para olhos destreinados, mas quanto mais você estuda a comunicação visual, quanto mais você compreende os mecanismos pelos quais ela opera, mais você consegue enxergar essas estruturas por aí. Então, eu espero que depois da aula de hoje vocês consigam enxergar esses fenômenos, um pouco desses fenômenos que eu citei aqui, nas coisas de design que vocês veem no dia a dia, né? A nossa sociedade hoje é muito visual, né? Ainda mais na internet, a gente vê milhões de imagens todos os dias, e nem sempre a gente está muito ciente do que aquelas imagens estão falando com a gente, né? De como elas estão mexendo no nosso cérebro. E aí o estudo da comunicação visual serve justamente para a gente perder um pouco esse processo meio automatizado de só
reagir ao que a gente já entende dentro da nossa cultura e expandir os horizontes para a gente entender melhor o que a gente está vendo e também poder produzir, né, construir coisas, objetos de comunicação visual de forma mais pensada, de forma mais crítica. Eu sei que vocês têm agora o projeto do rolezinho, né, que vocês vão ter que fazer uma apresentação, e eu espero que o que vocês aprenderam aqui hoje seja útil nessa construção. E eu agradeço vocês, espero que vocês busquem aprender mais sobre o mundo encantador das imagens, que o que eu falei aqui hoje é só uma palhinha, assim. Eu falei brevemente um pouquinho sobre alguns fenômenos mais interessantes e importantes da comunicação visual, mas eu não cheguei nem perto de esgotar esse assunto. Daria para dar mais umas 30 aulas sobre esse assunto e ainda assim a gente não ia esgotar tudo. Agradeço a todo mundo que ficou até o final, a gente passou um pouquinho da hora, mas se vocês ainda quiserem fazer alguma pergunta, eu deixo aberto aqui o microfone para quem quiser tirar dúvidas. Valeu!